Aleluia. Amém, boa noite. Boa noite. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para todos sempre. Aleluia, Senhor. Aleluia. Quantos vieram nessa noite aqui com o coração de buscar Deus, buscar a face de Deus? Diga glória a Deus comigo. Aleluia, eu também. E toda quarta-feira é a mesma história, né? Quando quem está pregando aqui, passamos um dia assim, corrido, mas o nosso coração sendo atraído pela presença de Deus de estarmos nesse lugar. Eu tenho certeza que o teu também, o teu coração também. Porque existe uma coisa que nos atrai, a presença de Deus. A presença de Deus, ela nos atrai porque onde há a presença de Deus, há vida, há esperança, há poder, há tudo que nós precisamos para viver. Amém? Você concorda comigo que você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Quero convidar a igreja nessa noite, está abrindo a Bíblia em Filipenses, capítulo 3, versículos 12 e 14. Filipenses, capítulo 3, versículo 12 ao versículo 14. E nós vamos estar falando nessa noite sobre alvo, sobre metas, sobre planejamento. Vamos estar falando tudo isso. E eu queria, antes de começar essa palavra, eu quero fazer uma pergunta para você, para que você não me responda, mas que você responda para si mesmo. Qual é o seu objetivo? Qual é a sua meta? Hoje, quando você acordou, qual é a sua meta? Seu objetivo? Não precisa me responder. Quero que você responda para si mesmo. Muitas vezes nós passamos a vida, passamos situações, passamos momentos, passamos anos, décadas, sem saber para onde nós vamos, sem saber para onde nós estamos indo. E nessa noite, nós vamos tratar disso porque Jesus, no Evangelho, onde nós vamos ler mais à frente, a grande preocupação de Jesus é saber para onde nós estamos indo. É saber que os pedidos que eu coloco aqui, os meus desafios, meus objetivos, minhas metas, meus pedidos de oração, eles têm que ser gerados e têm que ter alguma direção para seguir. Eu não posso ser uma pessoa que não sei para onde vou, que não sei para onde ir, não sei o que eu estou fazendo aqui, não sei. Tem uma música que os pregadores costumam brincar, uma música do passado, que diz: deixa a vida me levar. Nós não. Nós temos a vontade de Deus na nossa vida. Nós temos o objetivo de Deus na nossa vida. Todos os dias eu tenho que acordar e dizer: Deus, qual é a vontade do Senhor para a minha vida nesse dia? E é isso que nós vamos tratar nessa noite. E antes de você preencher seus pedidos de oração, você vai entender essa palavra, o Espírito Santo vai estar ministrando aos nossos corações. E nós vamos começar a tratar de assuntos que você já tinha desistido lá no passado. Mas nessa noite o Espírito Santo vai acender e dizer para você: foi promessa minha na sua vida e vai se cumprir, não desista. Em nome de Jesus. Vamos ler comigo Filipenses capítulo 3, versículos 12 ao versículo 14, diz assim: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo o que eu fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quero orar com a igreja. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que nessa noite, Pai, o nosso coração, Deus, conforme nós falamos e a igreja, nós fomos unânimes em dizer, Pai, que fomos atraídos pela presença do Senhor, Pai, que nessa noite a presença do Senhor, Pai, a palavra do Senhor ministra aos nossos corações, Senhor, e que possamos sair daqui sabedores quem somos, aonde estamos e por que estamos aqui.
porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Deus, ministra essa palavra em nossos corações, em nome de Jesus, amém. O apóstolo Paulo ministrou no capítulo 3 de Filipenses, do versículo 12 ao versículo 14. O apóstolo Paulo, ele falou, dentro dessa palavra, existe uma palavra-chave que está no versículo 14, chamado alvo. Eu queria que você repetisse comigo, alvo. Mas por que o apóstolo Paulo falou sobre alvo? Porque o alvo, ele estabelece uma direção. O alvo, ele estabelece onde nós queremos ir. E nós muito bem lembramos, quando nós falamos em alvo, vem à nossa cabeça, vem à nossa mente o arco e flecha com aquele alvo grande, ou então os irmãos que já fizeram alguma vez atiradores, que você tem que acertar o alvo eu não posso fugir daquilo, eu tenho que me dirigir para aquele local. E o apóstolo Paulo dizendo que ele tem um alvo, pelo prêmio da soberana vocação. E o que mais? Por que o apóstolo Paulo cita alvo? Porque na nossa vida, no meu dia a dia, né, quando os nossos pastores, nossas pastoras sempre falam isso, aqui na igreja é muito fácil, aqui na igreja é muito bom, mas só que nós temos uma vida fora, uma vida no nosso trabalho, na nossa família, com os nossos desafios, que nesses momentos nós temos que saber quem somos, por que estamos e para onde estamos indo, qual é o nosso alvo, qual o nosso objetivo. Foi por isso que o apóstolo Paulo usou isso. E nessa noite, nós estamos aqui porque Deus nos trouxe para nós sabermos qual é o meu objetivo nessa vida, qual é o meu alvo, o que eu tenho que fazer. Deus, qual a vontade do Senhor para a minha vida? Muitas vezes nós caminhamos sem saber qual a vontade de Deus para a minha vida, o que eu vou fazer, o que eu devo fazer. E passa dia, passa ano, passa dia 31, chega dia 31 de dezembro, o pastor vem com aquele papelzinho especial para os 3 pedidos de oração. Mas será que eu vou precisar chegar dia 31 de dezembro para saber o que eu tenho que fazer? Não. Nessa noite Deus nos trouxe aqui para nós tratarmos disso. Em nome de Jesus. Prossigo para o alvo. Precisamos saber o que queremos. E outra coisa importante que o apóstolo Paulo cita nesses 3 versículos, que uma faço. Hoje eu estava estudando essa palavra, estava estudando ontem, meditando nessa palavra, e hoje nós temos um culto lá no meu trabalho, toda quarta-feira. Hoje o pastor amigo nosso lá, colega nosso de trabalho, pregando, ele falou assim: não, irmãos, porque teve uma irmã que chegou para mim e falou o seguinte: pastor, nada acontece na minha vida. Nada o quê? Tudo o quê? Nada ou tudo? Ah, pastor, eu não sei o que é nada, não sei o que é tudo, sei que nada acontece. Minha filha, primeira coisa, você precisa saber o que você pede a Deus. E o apóstolo Paulo aqui nos ensinando que uma coisa fácil, muitas vezes nós queremos abrir várias frentes na nossa vida, queremos abrir várias coisas, queremos, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso, fazer aquilo, desisto dessa aqui, vou para lá, e desisto dessa aqui, vou para lá, e não chega a lugar nenhum. E o apóstolo Paulo nos ensina, uma coisa eu faço. É muito importante saber o que é a vontade de Deus para a minha vida. O que eu devo fazer da minha vida. E a pergunta que eu faço para a igreja é: qual é o seu objetivo? Qual é a sua meta? O que você tem a fazer? E seguindo mais à frente aqui no versículo 14, o apóstolo Paulo encerra esse texto dizendo assim, sobre a soberana vocação. A vontade de Deus estabelecida na minha e na sua vida. Quando nós deixamos Deus, quando nós buscamos a vontade de Deus, quando nós procuramos saber o que Deus quer da nossa vida, Deus, através da sua soberania, do seu poder, Ele aplica a vontade dEle nas nossas vidas e nós sabemos para onde nós vamos. Mas para isso eu preciso me lembrar da palavra de quarta-feira passada.
sobre oração, sobre comunhão com Deus, sobre buscar a Deus, conhecer o coração de Deus. Aquela brincadeira que nós falamos, de um modo assim alegre, quem conhece mais aqui o pastor José Augusto na igreja? Ninguém. Quem conhece é a pastora Márcia. Quem conhece mais a minha Cláudia? Eu. Ninguém conhece mais. Eu sei direitinho quando ela está aborrecida, quando está alegre, quando está brava comigo, com a Isabelle, com a Amanda, sei tudo isso. Somente conhecendo a pessoa, você vai saber a vontade dela. A soberania, a vontade de Deus, a soberana vontade de Deus, ela só se aplica na nossa vida quando nós conhecemos o coração de Deus e a vontade de Deus. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Hoje eu estava nesse culto, parecia que devia ter umas 600 pessoas. O pastor gritava tanto que tinham 3 pessoas. Eu fiquei assustado assim. Misericórdia, uma benção, aquele ritmo, irmão nosso assembleano, estava pregando assim com a força, e foi boa a palavra, muito legal. 5 minutos, cadê o Wallace? Foi mais rápido que o Bom Dia Espírito Santo. 5 minutos. Glória a Deus. Eu queria fazer uma pergunta para você. Como planejar? Como saber os meus alvos? Como saber a vontade de Deus para a minha vida? Não quero que você me responda, quero que você responda para si mesmo. Quero convidar a igreja a estar abrindo a Bíblia em Lucas capítulo 14, versículo 28 ao versículo 35. Queria que você abrisse a Bíblia e repetisse comigo. O Senhor se preocupa comigo. Isso é muito importante nós sabermos, porque eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas é muito bom nós sabermos que o Senhor, Ele se preocupa conosco. Deus cuida de nós, Deus cuida de mim, Deus cuida de você. E nós vamos estar lendo esse carinho e esse cuidado de Deus com a nossa vida. Lucas capítulo 14, versículo 28, diz assim. Amém? Se achou, você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Então vamos lá. Diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois que haver posto os alicerces, não a podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: esse homem começou a edificar e não pôde acabar. E aí, na versão de hoje, kkkk, né? Rindo da gente, né? Não tem problema não. E depois diz assim, versículo 29, para que não aconteça que depois de haver, versículo 31, ou qual é o rei que indo à guerra, a peleja contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao seu encontro, do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Até aqui o versículo 32. Nós estamos tratando esses versículos de Lucas 14 de uma palavra chamada planejamento. Você pode repetir comigo? Planejamento. E uma das crises que nós passamos, vou falar de nós, do nosso arraial, é nós não nos planejarmos, nós não sentarmos para nós planejarmos as coisas, nós não sentarmos para nós definirmos qual é o meu alvo, qual é o meu objetivo, o que eu devo fazer. E Jesus, Ele foi claro, esse versículo, esse texto. Eu estava fazendo um curso, uma certa ocasião, lá em São Paulo, e o instrutor, ele encerrou uma aula sobre planejamento, uma aula assim, muito bonita, com esse texto. E ele chegou e falou: até Jesus quis que nós nos planejássemos. Imagina vocês, nós alunos, né? Vocês têm que planejar, vocês têm que se planejar. Então, quando nós nos deparamos com esse texto, Jesus, mais claro do que isso,
Não tem como, porque essa ação, essa atitude de planejamento é minha, é sua, é nossa. O anjo, ele não tem como vir aqui e fazer, deixa eu ver aqui, fazer um cálculo para você, não. Jesus, ele deu a palavra ensinando, olha, você quer construir uma torre? Quero. Então você senta, faz o cálculo, vê se dá para você e vê qual é o seu objetivo. E nessa noite, eu queria assim, estar meditando com a igreja que torre é equiparado a sonho. Você pode repetir comigo? Torre é equiparado a sonho. É mesmo assim, é sinônimo dentro desse contexto aqui da palavra. E Jesus usa a palavra torre, porque a palavra torre naquela época, esse termo, a torre em si, era algo muito grande, era algo que chamava atenção, era algo que apontava para poder. E vários textos que nós temos aqui, o nosso tempo não nos deixa nós lermos, tá? Mas vários textos no Antigo Testamento apontava para quem tinha torre, quem tinha essa construção, eram pessoas poderosas, pessoas grandes, pessoas que tinham poder. Sabe, nessa noite nós estamos tratando com uma igreja que já tem a bênção do Senhor, uma igreja que tem a palavra do Senhor, uma igreja que está sendo chamada para construir torres, para construir coisas grandes, para construir algo que faça a diferença no nosso tempo. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa meta. A pergunta que eu te faço: qual é o seu objetivo, qual é a sua meta? E Jesus, ele usa essa expressão torre porque Jesus queria ensinar para nós, queria ensinar para os discípulos que eu tenho assim grandes coisas para vocês. Eu tenho para fazer grandes coisas para vocês. Mas para que isso aconteça, para que o grande aconteça, é necessário que nós sentemos, é necessário que nós planejemos. E mais à frente nós vamos falar que esse planejamento está incluso oração, está incluso a palavra de Deus, está incluso buscar o coração de Deus, para que seja construída a torre em nossas vidas. Para que seja construída a torre em nossas vidas. Outra coisa que esse versículo nos traz, que esses versículos nos traz, é que o crente, nós que somos filhos de Deus, nós não podemos viver sem sonho. Eu queria que você repetisse comigo. Eu não posso viver sem sonho. Por que eu não posso viver sem sonho, diácono? Posso sim. Não pode. Sabe por que nós não podemos viver sem sonho? Porque somente aqueles que são vivos é que sonham. E você é vivo. Jesus Cristo te resgatou, Jesus Cristo te trouxe, te deu uma nova vida, te deu um projeto de vida nova para que você tivesse sonho. Você está vivo. Por mais que você queira falar, não sonho. Nessa noite Deus te trouxe aqui para você ouvir. Você foi chamado para sonhar. Você foi chamado para construir uma torre. Aleluia. Deus não chamou para nós sermos zumbi. Zumbi anda para um lado, anda para o outro, não sabe para onde que vai, não sabe para onde que vem. Nós somos filhos de Deus. Nós temos uma paternidade, nós somos filhos de Deus e Deus nos chamou para nós termos sonhos. Aleluia. Outra coisa, projete a sua torre. Projete a sua torre. Vou dar umas dicas de construção para você. Primeiro, projete a sua torre com o alicerce firme do Senhor. Plante os seus sonhos dentro da vontade de Deus. E Mateus capítulo 7, ele fala que uma casa foi edificada na areia e outra na rocha. Veio o vento, veio tudo, a da areia caiu, mas a da rocha
permaneceu firme. Deus quer que nós façamos os nossos sonhos, a nossa construção nele, na vontade dele, porque vai vir um vento, vai vir tudo, mas não vai cair, porque veio do Senhor. Aleluia. Segundo, Jeremias capítulo 29, 11, não precisa abrir, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos para fazê-los prosperar e não lhe causar danos, planos que darão esperança e um futuro. Essa promessa é para nós que somos igreja do Senhor. Aleluia. Outro, Provérbios 21, 15. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Nessa noite, Deus nos trouxe aqui para nós entendermos que tudo aquilo que nós planejamos e colocamos diante de Deus, nos leva à bênção do Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu quero concluir essa palavra, em nome de Jesus, voltando naquele texto que nós lemos, lá de Filipenses capítulo 3, versículo 12 e 14. Quero repetir a pergunta para você. Qual é o meu objetivo? Qual é a minha meta? Não precisa responder. Aleluia. Amém? Você achou? Você pode dizer glória a Deus? Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao versículo 14. Diz assim: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também preso por Cristo Jesus. 2 segredos para nós alcançarmos os nossos alvos. Primeiro, prosseguir. Você pode repetir comigo? Prosseguir. Lá na nossa casa nós temos um caderno de oração. E esse caderno de oração é um caderno que ele tem a data de início e a data de fim. A data do início do pedido e a data que o pedido foi atendido. E eu assim sugiro, assim, com muito carinho, que tenha seu caderno de oração. Tenha assim seu objetivo. Olha, Deus colocou no meu coração para orar por isso, e a partir do dia 9 de abril comecei esse propósito de oração por isso. E depois, quando Deus responder a tua oração, coloca a data final. O apóstolo Paulo, ele nos ensina prosseguir. Por mais que as coisas não estejam acontecendo na sua vida, por mais que não esteja acontecendo nada na tua vida, mas uma coisa é certa que o apóstolo Paulo nos ensina: vou prosseguindo em oração, vou prosseguindo em leitura da palavra, vou prosseguindo no meu alvo, vou prosseguindo nos meus objetivos, porque se Deus prometeu, se Deus me deu essa promessa na minha vida, ela vai acontecer em nome de Jesus. Segundo, continuando aqui a leitura, no versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Segundo, esqueça o teu passado. Diácono, mas a minha vida foi de derrota a vida toda. Olha, até o meu time foi para a 2ª divisão. Não, o meu não foi não, hein, Helmir? O meu não foi não. Tá feio o negócio. Esqueça o seu passado. Versículo 13: esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim, avançando para as promessas de Deus na minha vida. E para terminar, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uma última palavra: perseverança. Queria que você repetisse comigo: perseverança. Quando nós usamos essa palavra é muito aplicada em esporte. E no contexto aqui, o apóstolo Paulo estava citando alvo, esporte, e a palavra perseverança é uma palavra que usa-se muito em esporte. Superação.
perseverança. Eu vou conseguir. Eu tenho uma lesão, mas eu vou conseguir. Eu estou lesionado, mas eu vou vencer essa lesão e vou conseguir. Vou lutar, vou conseguir. Nessa noite, Deus nos trouxe aqui para dizer que Ele espera de nós que nós sejamos perseverantes nas promessas e nos planos que Deus tem para nós, porque Ele é fiel para cumprir tudo que Ele prometeu nas nossas vidas, em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Pastor?